O médico me disse, suas chances de engravidar são quase nulas. E eu disse a ele, meu Deus é especialista no impossível, ele vai me fazer mãe. Você acredita que Deus ainda faz milagres? Quando a medicina diz que é impossível, será que Deus ainda age? Prepare-se para conhecer uma história que vai fortalecer a sua fé e provar que o milagre ainda existe. Desde menina, Rebeca carregava um sonho tão grande que parecia maior do que ela, ser mãe. Enquanto outras crianças brincavam de boneca apenas por diversão, ela cuidava das suas como se fossem reais, como se Deus já estivesse preparando seu coração para o que viria. Porém, aos 19 anos, durante uma consulta médica de rotina, sua vida tomou um rumo inesperado e doloroso. Os exames apontaram insuficiência ovariana precoce, uma doença caracterizada pela diminuição da reserva ovariana e falha na ovulação e produção hormonal. A médica, com pesar, disse, você tem chances muito reduzidas de engravidar um dia. Rebeca ouviu aquelas palavras, como se o mundo tivesse parado. Mas antes que a tristeza a consumisse, ela respirou fundo e disse para si mesma, o meu Deus é especialista no impossível, ele vai me fazer mãe. O tempo passou. Rebeca conheceu Daniel, um homem trabalhador, carinhoso e cheio de fé. Eles se casaram com a promessa de construir uma família linda. Mas quando decidiram ter filhos, o caminho se mostrou mais árduo do que poderiam imaginar. Nos primeiros meses havia excitação, esperança, planos. Depois de 2 anos, vieram as primeiras preocupações. Exames mais sérios, consultas frequentes. Foi aí que Daniel descobriu toda a complexidade do diagnóstico da esposa. Mesmo assim, ele segurou sua mão e disse, se Deus prometeu, Ele fará. E ambos creram com toda a força. Mas o tempo se tornou um adversário silencioso. 5 anos se passaram com tentativas frustradas. Rebeca via amigas engravidando com facilidade. Chás revelação, fotos de ultrassom, bebês no colo, e cada sorriso dado para celebrar a alegria de outra pessoa escondia uma dor silenciosa dentro dela. As noites eram marcadas por choro abafado no travesseiro, enquanto Daniel tentava consolar, dizendo que tudo ficaria bem. Mesmo quando ele próprio já sentia a fé fraquejar, vieram os tratamentos. O primeiro parecia promissor, mas terminou com um teste negativo. O segundo trouxe não apenas frustração, mas culpa. A cada procedimento, Rebeca se sentia menos capaz, menos mulher. Daniel tentava mostrar força, mas foi ficando cada vez mais abatido. A fé que antes preenchia a casa com louvores passou a ser substituída por silêncio e tristeza. Agora, 7 anos de tentativas e nenhum sinal de gravidez. As discussões começaram. Rebeca se sentia pressionada. Daniel se sentia impotente. Um dia, após mais um teste negativo, Daniel explodiu. E se não for para acontecer? Será que não estamos insistindo no que Deus não quer? Aquilo cortou a alma de Rebeca. Ela não respondeu na hora. Mas naquela noite, ajoelhou-se no chão frio do banheiro e orou como nunca. Senhor, se esse sonho está no meu coração, é porque o Senhor me prometeu. Eu creio na sua promessa, Senhor, eu creio. Logo depois o casamento enfraqueceu. Daniel parou de ir à igreja, parou de orar, parou de acreditar. Ele dizia, é melhor aceitar a realidade do que viver de esperança. Isso doía mais em Rebeca do que o próprio diagnóstico, porque agora, além da luta contra a esterilidade, ela lutava para salvar seu matrimônio. Rebeca começou a jejuar em segredo. Ela orava sobre a cama, sobre as roupas de Daniel, sobre as paredes da casa, pedindo para Deus fazer um milagre primeiro no coração do marido. E então, num dia que parecia comum, enquanto aguardava mais uma consulta médica, algo extraordinário aconteceu. Uma senhora idosa sentou-se ao lado dela, olhou fundo em seus olhos e disse, filha, escute, Deus vai te fazer mãe, mas antes, Ele precisa fazer algo dentro da sua casa. O seu milagre depende da restauração, que Deus fará no seu lar. Rebeca ficou paralisada. Aquela mulher sabia de tudo, sem que ela dissesse uma palavra. Mas quando Rebeca tentou questionar quem ela era, viu a senhora se afastar e ir embora. Não havia como negar. Deus havia falado diretamente com ela. Mas logo após a profecia,
Uma nova tempestade caiu sobre Rebeca. Ela começou a sentir dores fortes, desmaios e cansaço extremo. Daniel a levou às pressas para o hospital. Após longos exames, o médico voltou com um semblante grave. Rebeca, você está com endometriose severa e cistos inflamados. Precisamos agir rápido para evitar complicações maiores. Daniel ficou sem reação. O medo voltou ainda mais forte. Aquilo parecia cruel demais. Além de não conseguir engravidar, agora sua saúde estava em risco. Mesmo fraca, Rebeca segurou a mão do marido e sussurrou: "Se essa é mais uma batalha, Deus lutará comigo." Os dias seguintes foram marcados por cirurgias, remédios, repousos forçados e lágrimas silenciosas. Era um golpe atrás do outro. Um dia, sozinha no quarto do hospital, ela desabou: "Senhor, eu ainda creio, mas estou cansada." E foi justamente no fundo dessa dor que Deus começou a agir, preparando o milagre. Enquanto isso, Daniel também enfrentava sua própria guerra. A empresa em que trabalhava entrou em crise e ele foi demitido sem aviso. Para ele, aquilo foi o fim das forças. Nem pai eu posso ser. E agora nem sustento eu tenho. Ele se trancou em si mesmo, acreditando que havia falhado em tudo. Até que numa madrugada, Daniel encontrou a Bíblia que Rebeca deixava sobre a mesa. Daniel pegou a Bíblia com as mãos trêmulas, abriu sem saber por onde começar e seus olhos caíram diretamente em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Naquele instante, ele sentiu como se Deus estivesse falando com ele, como se aquela promessa tivesse sido escrita especialmente para sua dor. Senhor, sei que não posso lhe pedir nada, pois sou falho e murmurador. Senhor, mas sei que posso tudo naquele que me fortalece, e espero de sua misericórdia e de sua graça. Me faz um homem melhor. Restaura minha fé, porque sozinho eu não consigo. Foi o início da transformação. Daniel voltou para os braços de Deus e, aos poucos, para os braços de Rebeca. A casa, antes cheia de silêncio, voltou a ter louvores e oração. O coração deles estava sendo restaurado, exatamente como Deus havia dito. 13 anos de espera se passaram. 13 anos de luta, lágrimas, curas, quedas e recomeços. Até que, em uma manhã comum, Rebeca acordou com uma sensação diferente. Comprou um teste, e antes mesmo de colocar na bancada, ela viu: positivo. Ela caiu de joelhos em prantos e só conseguia repetir: "Obrigada, Jesus. O Senhor é fiel." Daniel viu o resultado e chorou feito criança. A fé que renascera nele agora se tornava realidade diante de seus olhos. No consultório, o médico analisou os exames incrédulo. "Não há explicação médica." "Inacreditável, você está grávida." Cada ultrassom era um lembrete vivo de que Deus havia movimentado o céu para cumprir sua promessa. Quando perguntaram o nome da criança, eles responderam: "Milena, porque Deus a escolheu." E no dia do parto, assim que o choro da pequena Milena ecoou pela sala, Daniel abraçou Rebeca e sussurrou: "A profecia se cumpriu. Deus fez primeiro dentro da nossa casa, para depois fazer no seu ventre." Hoje Milena corre, sorri, chama mamãe e papai. A família que quase foi destruída pela dor, hoje testemunha que, quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Ele tarda, é porque está preparando algo maior. E quando Ele cura a casa, o milagre já está a caminho, porque para Deus nada é impossível. E assim termina esta história de fé, esperança e perseverança. Rebeca e Daniel enfrentaram anos de dor, derrotas e desilusões, mas nunca deixaram de acreditar que Deus tinha um plano. Cada lágrima, cada noite de oração, cada batalha, foram passos rumo ao milagre que eles tanto esperavam. Que esta história sirva de lembrança de que, mesmo quando tudo parece impossível, Deus está no controle. Se você está passando por um momento difícil, não desista. Continue confiando, continue orando, continue crendo, porque para Deus nada é impossível. E lembre-se, a espera pode ser longa, a luta pode ser intensa, mas o milagre sempre chega no tempo certo do Senhor.